e a gente conversa com o Alex Oliveira. Ele é contador e também professor de ciências contábeis. É o nosso entrevistado, né, de hoje, para a gente bater um papo, conversar. Ele é professor da Unifavip, né, lá na região de Caruaru, e a gente conversa com ele justamente sobre essa pauta, né? A gente sabe, a partir de amanhã já começa, né, a valer o envio já das declarações de imposto de renda. E claro, a gente vai falar um pouquinho desses prazos, né? O que é que você pode declarar também no imposto de renda. Alex Oliveira, seja bem-vindo, professor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para bater um papo, né? Sobre imposto de renda, que muitas vezes as pessoas acabam, né, se perdendo, se complicando e caindo, né, na malha fina, e o leão dando aquela abocanhada, né? Então é muito importante que a gente tire essas dúvidas, né, dos nossos ouvintes. Seja bem-vindo, boa tarde. Oi, Tony, boa tarde a todos que nos ouvem. Vou levantar aí. E é preciso que o contribuinte esteja atento às regras e às mudanças que incorreram nos últimos dias, para que ele não venha enfrentar problemas com o leão. Exatamente. Para a gente falar logo sobre essa questão da faixa de isenção, nós tivemos aí a atualização do salário mínimo, né, no começo do ano, e por conta disso foi preciso, né, aumentar para até dois salários mínimos essa faixa de isenção. Já está valendo, professor, já vale já para esse ano? Como é que funciona? E essa questão dessa faixa de isenção já vale para quem está declarando a partir já de amanhã, enviando a sua declaração de imposto de renda? Como é que funciona? Vamos lá, então. O que acontece? O imposto de renda, ele é um imposto que o envio da declaração se dá de forma retroativa, ou seja, nós estamos em 2024 e a partir de amanhã nós enviaremos as informações da nossa renda de 2023, ano calendário 23, ano exercício 24. Então, a mudança anunciada pelo governo federal lá em 6 de fevereiro, através de uma medida provisória, ela já está em vigor no recolhimento, ou seja, mensalmente as empresas, as entidades públicas de um modo geral, a fonte pagadora, ela não vai recolher imposto na fonte daquelas pessoas cuja renda seja de até 2 salários mínimos, ou seja, ali R$ 2.824, a menor que isso. A partir disso, sim, a pessoa continua ali, o contribuinte continua tendo recolhimento de imposto de renda na fonte. Então, essa mudança, aprovada em 6 de fevereiro de 24, ela só vai ser sentida na declaração de 2025, porque é quando, de fato, nós vamos enviar a declaração de imposto de renda relacionada a janeiro até dezembro de 2024. Amanhã, a gente começa a fazer o envio da declaração relacionada a 2023, que é quando estava em vigor ainda a legislação que sofreu alteração somente agora em 6 de fevereiro. Então, amanhã, a gente começa a enviar a declaração de imposto de renda, valendo ainda para aquelas pessoas que tinham renda superior a R$ 28.559,54 ao longo do ano. Essa mudança de faixa de isenção passa, então, a valer, na prática, para o contribuinte, em 25, as empresas, né, as fontes pagadoras, que já fazem essa dedução agora mês a mês lá no contra-cheque do contribuinte. Muito bem. Eu tenho uma dúvida também em relação à questão. Hoje nós temos uma ferramenta que é a ferramenta que vai dominar praticamente daqui a acho que mais 2 anos. A gente vai ter uma diminuição significativa da circulação de dinheiro, né, das cédulas, justamente por conta do Pix. O Pix é um sucesso, né? E as pessoas não andam mais com dinheiro mesmo, dificilmente tem uma nota nem de R$ 2 aqui no bolso, É o porque mal de todos, né? tá todo mundo usando o Pix. Mas a gente sabe que o Pix também é tributável, né, para a questão do imposto de renda, né, professor? Então, eu queria saber até que ponto, né, Tá bom. vamos dizer assim, implica algo, né, na questão do imposto de renda, na hora que for fazer, para quem usa bastante o Pix, faz muita movimentação. Vamos lá, então. O Pix é o pagamento eletrônico aí que já se consolidou, né? E todo mundo, como você muito bem pontuou hoje, ninguém usa mais dinheiro físico. A Receita Federal, ela tem acesso a todas as informações financeiras dos contribuintes. Ou seja, neste momento ela sabe exatamente quanto eu movimentei, quanto você movimentou, o 20A, o 20B e assim por diante. Então, o que não pode haver, Tony, é um desequilíbrio financeiro. Exemplo, eu tenho uma renda de R$ 2.000 por mês e estou movimentando R$ 30.000 por mês no Pix. A conta não fecha. Então, eu posso ser convidado para prestar esclarecimentos.
Não existe uma tributação até este momento, 14 de março, exclusiva para movimentações realizadas através do Pix. Mas o que pode acontecer é eu movimentar valores que não sejam compatíveis com a minha renda, e isso pode levar ali a um cenário de talvez lavagem de dinheiro, por exemplo, e eu posso cair sim, na investigação da Receita Federal por essas movimentações com valores excedentes à minha renda. Olha aí, então é uma dica preciosa para quem está fazendo as movimentações. A mesma coisa, Tony, se você me permite, Fica à acontece com vontade. cartão de crédito. Às Uhum. vezes você tem uma renda de R$ 3.000 e você paga a fatura de R$ 15.000 por mês. A conta não fecha. Então, a dica é, não empreste Pix, não empreste cartão de crédito, porque você pode acabar tendo problemas com a Receita Federal devido a essas movimentações que não sejam compatíveis com a sua renda. Muito bem, olha aí, viu? Muito importante essas dicas. A gente sempre se depara também, muitas pessoas sempre ficam na dúvida. O que é que pode ser colocado, professor Alex Oliveira, dentro da declaração de imposto de renda, para que você tenha uma restituição? Tem gente que vai empatar ali, não vai ter restituição nenhuma, mas tem outras pessoas que conseguem, né, receber ali um dinheiro de restituição, né, os lotes de restituições que acabam saindo logo depois do período do imposto de renda. Então, o que é que pode ser colocado, né, para que a gente possa listar aqui para os nossos ouvintes que muitas vai ter que declarar imposto de renda, mas não sabe o que colocar, né, não sabe que serviços, né, que ele teve, né, e ele pode colocar ali dentro também dessa declaração. Tá bom, vamos lá então. Na hora de enviar a declaração de imposto de renda, nós temos duas opções: a opção simplificada e a opção completa. Vamos chamá-la assim para ficar mais fácil. Na opção completa, nós estamos optando por deduções legais. Ou seja, eu estou informando para a Receita Federal que eu tive alguns gastos que, segundo a legislação, podem ser dedutíveis do meu imposto de renda. E é a partir dessas deduções que o meu imposto vai ser ali descontado a partir do valor que eu fui contribuindo ao longo do ano calendário, aliás, do ano exercício, e aí pode haver a restituição. Então, quais são os gastos que eu posso informar lá na hora da minha declaração que podem me ajudar no que diz respeito a ter imposto a restituir, a receber parte do valor ali da Receita Federal? São gastos principalmente com educação e com saúde. Gastos com educação são limitados, gastos com saúde são ilimitados. Os gastos com educação, Tony, eles podem ser meus, do titular, por exemplo, eu estou fazendo uma nova faculdade e estou pagando mensalidade, estou fazendo uma especialização, um mestrado particular, então eu posso utilizar ali, pegar um informe de pagamentos com a instituição de ensino e apresentar na hora do preenchimento da declaração de imposto de renda, a fim de ter um abatimento do meu imposto. Já os gastos com saúde, eles devem ser gastos que foram realizados através de plano de saúde, clínica médica, dentistas ou hospitais. Exemplo, eu sofri um acidente, fui atropelado, fui hospitalizado e fiquei ali 15 dias internado no hospital. Uhum. Consulta particular vai emitir nota fiscal. Então, todas as despesas que incorreram naquele período que eu estive no hospital, elas são dedutíveis. Inclusive, os medicamentos que o hospital utilizou no meu tratamento durante aqueles 15 dias. Vai ficar dentro lá daquela nota fiscal. Dentro da nota fiscal. Uhum. Mas aí o médico me deu alta hoje e prescreveu ali outros 2 remédios que me custam R$ 2.000. Esses 2 remédios eu vou comprar na farmácia, mas não vou poder utilizá-los na dedução do imposto de renda, porque ali é uma compra, é uma relação comercial. Uhum. Só são dedutíveis aqueles que foram utilizados no âmbito hospitalar. Enquanto estiver no hospital, vai ser incorporada a minha nota fiscal e eu vou poder deduzir. Consulta médica, professor Alex, entra também? Entra também. Então é dedutível. Com fins médicos, Tony, só não pode aquelas atividades estéticas que não sejam corretivas. Exemplo, vamos voltar ao exemplo do atropelamento. Uhum. Eu fiquei com uma deformidade ali e há uma recomendação médica que eu faça uma cirurgia estética para reparação. Então ela entra numa condição de excepcionalidade e vai ser dedutível do meu imposto de renda. Mas, sei lá, a mulher quer colocar silicone. É uma cirurgia estética e essa não entra, não é dedutível, porque foi uma escolha dela fazer, não é uma questão de correção. Muito bem, isso é importante colocar. Então. E ainda, Tony, se me permite, em relação às deduções com a educação, eu posso também incluir meus dependentes. Aí meus dependentes podem ser meus Era essa a pergunta que eu ia fazer. Então estamos em sintonia. Os dependentes podem ser os meus filhos, tá?
Se for ensino médio, ele tem que ter até 18 anos. Então, Uhum. educação básica, infantil, fundamental, ensino médio, até 18 anos eu consigo usar para deduzir. A partir de 18 anos, até os 24 anos, só se for faculdade. Ou seja, se eu tenho um filho que ele completou 19 anos em setembro de 2023 e ele ainda está fazendo o terceiro ano do ensino médio, eu posso deduzir até agosto. A partir de agosto eu não posso, porque ele saiu da faixa, ele passou para 19 anos. Mas se eu tenho um filho com 19 anos, até 24 anos, que faz faculdade particular, eu posso também utilizá-lo na dedução, porque a legislação permite que, em caso de faculdade, seja até 24 anos. Muito bem. É bem interessante. Existe um debate ainda, eu não sei qual é o posicionamento, né, do professor, né, como docente, eu sei que tem muitos esse assunto em sala de aula, sobre qual seria, então, o valor correto, né, para começar a cobrar imposto de renda. Tem gente que coloca que 2 salários mínimos, né, até 2 salários mínimos, você pega uma faixa muito grande da população e você acaba deixando todo mundo nivelado. No seu entendimento, né? E aí é pode ser uma opinião pessoal, viu, professor Alex? Qual seria então o valor correto, né, para se começar a cobrar imposto de renda? É R$ 3.000, 4.000, 5.000? Qual seria, né? Eu sei que isso deve gerar muito debate em sala de aula, né, em faculdade, por conta justamente que nós temos uma carga tributária muito grande no nosso país. E eu vejo também, eu mesmo sou muito crítico em relação a isso. Eu acho que não é legal você começar 2 salários mínimos, você ainda tirar imposto, né? Fazer com que muita gente pague, né? Tem que declarar imposto de renda, muitas vezes tem que pagar, né? A Receita Federal, enfim. Então, qual é o seu posicionamento, né? Em relação a isso, professor? Tony, eu vou falar na visão de contribuinte, né, assim como você, mas também como contador e contador Uhum, público, que é a minha outra área de atuação. O que acontece? Desde 1922, ou seja, há mais de 100 anos, o governo federal ele cobra ali, né, o imposto de renda. Então acontece essa tributação. Ele acompanha através da Receita Federal, através dos informes que a gente faz aí, quais foram os ganhos anuais dos contribuintes. E o imposto de renda, ele é nada menos que a principal fonte de renda do governo federal. Então, se o governo federal ele muda os recolhimentos, como essa mudança que ocorreu agora, que tirou todo mundo ali que ganha até 2 salários mínimos, ele sofre um impacto direto na sua receita. Ou seja, os cofres públicos, eles têm uma redução na receita. E como a gente sabe, tudo, tudo que envolve receita pública tem que ter uma contrapartida. Então, alguém vai ter que pagar essa conta. Tá? Então, a gente precisa primeiro lembrar que sempre que se mexe no imposto de renda, a gente está mexendo na receita pública, está diminuindo o valor que tem no caixa público e, consequentemente, os vieses disso sobrevirão sobre nós, contribuintes e sobre a população de um modo geral. Esse é o primeiro ponto. Agora, em relação à sua pergunta especificamente sobre qual deveria ser, na minha visão, o valor ideal, aí eu faço uma seguinte reflexão. O imposto de renda, em tese, ele deveria ser para quem ganha mais, pagar mais. Essa é a filosofia. E é muito bonito, uhum, mas infelizmente na prática não é muito assim que ocorre. Porque acaba que a maioria da população, como você muito bem pontuou, está dentro das mesmas de renda. Então acaba que o volume maior de contribuintes é justamente aquele contribuinte que ganha menos. E aí, uma outra problemática que a gente precisa lembrar é que, em tese, o salário mínimo deveria ser suficiente para suprir todas as necessidades do contribuinte. E, na verdade, já não é, porque a nossa economia ela passa por grandes momentos aí de inflação, uhum, deflação, o poder de compra tem diminuído a cada tempo, o uhum. dinheiro tem desvalorizado, desde 94, quando o real foi implementado, ele vem sofrendo aí os seus momentos de desvalorização. Então, tem esse problema que precisa ser reparado. Então, talvez o caminho, como você também citou, deve ser realmente uma reforma tributária que é tão promulgada, que é tão discutida aí nos âmbitos federais, mas que infelizmente ainda não é prática. O governo federal atual, né, o governo Lula, ele prometeu em campanha que o imposto de renda seria obrigatório apenas para aqueles contribuintes que têm renda superior a R$ 5.000. Quem sabe a gente consegue chegar aí a esse contexto de somente quem ganha acima de R$ 5.000 ser tributado, pagar imposto de renda, talvez isso aí representasse uma folga no bolso do contribuinte. Contudo, voltando à perspectiva de contador público, a gente precisa lembrar que se isso acontecer,
pode ocorrer um desequilíbrio das contas públicas e aí a equipe econômica do governo precisa encontrar uma alternativa de como é que vai resolver isso e como vai voltar a equilibrar as receitas e despesas da esfera pública federal. Muito bem. Muito obrigado aí pelo seu ponto de vista, né? É parecido Nada. com o meu também, viu? Viu, professor? Que bom. Eu queria, só para a gente fechar o assunto, em relação ainda à declaração de imposto de renda, vai até agora, né? Começa a partir de amanhã as entregas, né? O envio do dia 15, e vai até quando? E quem perdeu o prazo também, professor? O que é que acontece, né? O que é que o leão prepara para quem perde prazo? Tá bom. Vamos lá então. O prazo de envio, Tony, ele começa amanhã, como você disse, dia 15 de março, e vai até 31 de maio. Só que o que acontece? A Receita Federal vai recepcionando essas declarações em lotes. Então, os primeiros lotes, né, aqueles que entregam nos primeiros dias, vão receber restituição primeiro. O segundo lote, vamos chamar assim, recebe em um segundo momento, o terceiro, quarto, quinto lote, que vai se estendendo ali até o final do segundo semestre. Então, o ideal é se antecipar para poder receber primeiro. Uma vantagem que está tendo agora desde o ano passado é a restituição em Pix. Então, quem opta por restituição em Pix também tem esse processo acelerado, desde que a chave Pix seja CPF. Não pode ser celular, e-mail ou chave aleatória. Complementando a resposta, ainda em função da sua pergunta, se eu sou obrigado a declarar e não enviar a declaração, o que acontece comigo? Eu serei penalizado. A sanção legal é uma multa, e essa multa, Tony, ela tem um valor mínimo de R$ 165,74. Mas não é só isso, não para por aí. Se eu tinha imposto a pagar, eu vou pagar o valor do imposto mais a multa. Aí essa multa, como eu disse, ela é no valor mínimo de R$ 165,74. Mas o leão não é besta. O leão vai optar pela opção que seja mais viável para ele. Então a lei diz que essa multa pode ser de R$ 165 até 20% do valor do imposto. Dos dois, o maior. Então, se o meu imposto a pagar era R$ 10.000, 20% é muito mais que 165. Então, o leão vai escolher que eu pague ali 20% de R$ 10.000 e não R$ 165, que é o valor mínimo. Então, é importantíssimo que o contribuinte esteja atento, junte a documentação e a partir de amanhã comece com calma ali preenchendo a sua declaração, já que o prazo esse ano é de 78 dias para fazer a entrega da declaração. Muito bem. Professor, queria lhe agradecer demais, né, pelas informações. Eu mesmo já vou correr para fazer o meu imposto de renda logo, né? Igual você falou aí sobre a questão de quem optou pela restituição via Pix, né? Aí eu coloquei realmente, né? Quando voltou pelo Pix, é rápido também. Então, assim, é bem interessante que as pessoas possam, claro, obviamente, né, buscar, né, profissionais da área, né, contadores, né, quem realmente está capacitado, né, para fazer a declaração de imposto de renda, porque não é uma bobagem, uma informação errada pode, né, trazer prejuízos enormes e multas, né, como você colocou agora. Então não é algo, não é brincadeira, né, é um documento, né, é toda a sua vida financeira que está sendo disponibilizada ali para a Receita Federal. Então qualquer erro, se a Receita desconfiar de alguma coisa que está errada, a multa já vem, né, a galope, né? Então já vem junto também. Então é isso. Alex Oliveira, professor, né, de Ciências Contábeis da Unifavip em Caruaru, e também, né, contador. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar conversando para os nossos ouvintes. São 35 cidades da nossa região que recebem o sinal da Rádio Cultura FM aqui de Serra Talhada, 4 estados, né? Então a gente agradece demais pela sua participação, viu, amigo? Até um próximo momento. Nós que agradecemos, Tony, e seguimos à disposição. Até um próximo encontro.